Cresce o número de crimes envolvendo estrangeiros no centro de São Paulo. São bolivianos, paraguaios e peruanos que chegam em busca de trabalho e aí acabam se envolvendo em gangues que se enfrentam no meio da rua. A reportagem é de Elaine Cortez. Este pedaço da região central de São Paulo é um reduto dos sul-americanos. Bairros tomados por bolivianos, peruanos e paraguaios que nem sempre dividem o mesmo espaço pacificamente. Os conflitos ocorrem principalmente à noite e aos finais de semana, perto de bares frequentados pelos imigrantes, onde tocam músicas típicas dos países deles. As discussões, que quase sempre começam dentro da boate, terminam aqui na rua. Tem faca, tem alguma garrafa, eles quebram, cortam na cara, o pescoço, alguma coisa. Então, eu já vi bastante briga por aqui. Não se dá. Aqui nos bares, a mesma coisa. O grupo do Paraguai e boliviano sempre tem briga. Rixas históricas que anos depois se repetem nas ruas da capital paulista estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A preocupação é que as diferenças entre os estrangeiros ganhem força e transformem os imigrantes em gangues rivais. Normalmente, os bolivianos são vítimas e os paraguaios são um pouco mais violentos. Mas são informações ainda para serem checadas superficiais. E os peruanos, a participação deles ainda não está muito definida, apesar de eles estarem presentes ali na situação. Testemunhas relatam que os paraguaios se consideram uma raça superior e fazem piadas sobre o tom mais escuro da pele dos bolivianos. Este é um dos 3 promotores que estão mapeando as zonas de conflito. A investigação começou depois que o caso do assassinato de um jovem boliviano chegou às mãos dele. 2 paraguaios foram presos logo depois do crime. Pelo menos 5 são suspeitos de latrocínio. As vítimas tiveram um tênis e outros objetos de valor levados depois das facadas. Este homem é pai de um dos feridos. Seu filho morreu. O irmão do outro que sobreviveu sabe que mais jovens da colônia já passaram pelo mesmo pânico. Aquele salão de bolivianos ali não presta, né? Faz 1 mês, 2 meses atrás morreu um rapaz ali, foi bem na porta do salão mesmo. O lugar é na área central da capital paulista, que abrange bairros conhecidos e frequentados por turistas, como Brás, Pari, Canindé e Bom Retiro, onde ficam as principais lojas de vestuário do país. Desde o começo do ano até o mês passado, foram registradas pelo menos 70 ocorrências envolvendo pessoas da Bolívia, do Paraguai e do Peru. De janeiro a julho, 1 assassinato, mais de 30 roubos e quase 40 lesões corporais. Mas o número de casos deve ser muito maior. É um número considerável de casos que não são registrados. E, além disso, eles estão em situação irregular. E eles entendem que, por isso, não podem procurar as autoridades do Estado. Não é só quem está no país ilegalmente que tem medo de chamar a polícia. Este boliviano, que prefere não ser identificado, acionou o telefone de emergência da PM depois de um assalto, mas não foi atendido como esperava. Eles vieram, já encostam na parede, apontando com a arma, sendo que eu era a vítima. Só há poucos dias ele ficou sabendo do Disque Denúncia e faz um apelo aos outros estrangeiros para acionarem também um número no qual ele se sente mais seguro. Eu queria dizer a toda a colônia boliviana, reclamem e denunciem ao 181. E aí não vão necessitar identificar-se e vai ser por el bem de vocês também. O boliviano afirma que foi roubado por paraguaios. Um deles me deu uma gravata, eu caí no chão e os outros 2 me bateram, me chutaram, sendo que eles já roubaram meu celular. Vítima, ele só foi uma vez. Testemunha de outros crimes, várias. Fora isso, também tem outras pessoas que são brasileiros, que se juntam em turmas também, de 3, com bicicleta. Ele não é o único que assiste às brigas. É um entre centenas de estrangeiros que circulam pela cidade com medo. O boliviano mesmo, às vezes, ele bebe, né? Então,
às vezes ele mesmo provoca, ou às vezes vê que tem dinheiro, a pessoa já brasileira está de olho, o paraguaio, o peruano, já alguma coisa assim que você não gosta de alguma coisa, já começa a estranhar e começa a briga, né? A Rua Coimbra é uma das mais violentas, onde se concentram os 3 grupos durante a madrugada de sábado para domingo, quando muitos trocam as fábricas de confecção, onde passam até 12 horas, pelos bares. E depois, geralmente, os bares pelos hospitais, quando o socorro chega a tempo. Os ferimentos são normalmente deferidos em região de defesa, né? Em antebraço, mão, perna. Pela característica, também são ferimentos cortantes. As desavenças acontecem por disputa de vagas de trabalho, mulheres e motivos banais. Confrontos que começam de repente. Este homem se acha valente para enfrentar 3 com um cinto. As mulheres também exageram na dose. A polícia aparece, ninguém é detido na maioria das vezes. E a discussão recomeça. E pior, mais agressiva. Não há uma estatística oficial, mas estimativas indicam que até 300 mil andinos vivem em São Paulo. A maior colônia é boliviana, entre eles muitos clandestinos. Mais de 2.000 bolivianos respondem a processo de expulsão do Brasil. Por outro lado, pouco mais de 200 anistias foram concedidas para que os nascidos na Bolívia morem aqui dentro da lei. Essa parte representa quase 70% de todos os beneficiados até o mês passado, incluindo outras nacionalidades. O levantamento, baseado em informações da Polícia Federal, indica ainda que paraguaios e peruanos aparecem depois na lista dos que correm o risco de serem mandados embora do país. A expulsão é um processo administrativo feito pelo Ministério da Justiça. Quem é expulso não pode mais voltar ao país, de acordo com o Código Penal. A Polícia Militar acredita que uma solução para o problema pode estar no ingresso desses estrangeiros na corporação e tem feito um trabalho para incentivar quem tem condições de prestar um concurso público para a PM. Nós temos uma colônia muito grande e nós temos esse problema de receio de se comunicar com as autoridades públicas em função de algumas questões de ilegalidade com relação à imigração. A chegada de muitos sul-americanos é motivada por trabalho. Já a saída da maioria é por envolvimento com algum crime, como o tráfico de drogas. Mas quem veio para ficar lamenta o comportamento dos 3 povos, que tem feito do Brasil um país de risco e não mais de oportunidades. Fico triste, muito triste. Isso é ruim para qualquer ser humano.